Ei, pessoal! Boa noite, que bom ter vocês aqui de novo. Hoje a gente vai mergulhar em mais um capítulo do livro do Ser ao Fazer, né? Clarificando o propósito a partir da sua identidade. E olha, esse é um dos maiores, dos mais transformadores, tá? O capítulo que fala da aceitação radical, abraçando quem você realmente é. A Francilene já está entrando aqui. Vamos ver como a internet vai ajudar, né? Francilene entrando. A proposta é que a Francilene me conduza, né, com perguntas, para a gente conversar sobre esse tema de uma forma mais leve, mais dinâmica, né? Mas também profunda. Estou aguardando a Francilene, que está difícil para entrar aqui. Socorro, Deus! Aqui estamos. A gente está aqui. Ué, está dizendo, Francilene, se você estiver me ouvindo, está dizendo que você não pode participar. Aê! Eu estava enviando e a solicitação não estava sendo enviada, né? Parecia que a solicitação não era enviada. E aí, estou te vendo. Tudo Eita. bem? E tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Deixa eu colocar bem aqui para ver. O celular que ficou embaixo. Deixa eu ver aqui. Porque eu tô com a internet só do meu celular, hein, Francilene? Vamos torcer aqui. Vamos lá. Vai dar certo. Eu já apresentei as pessoas que nós vamos hoje falar sobre mais um livro, mais um capítulo do livro. Uhum. E vai ser com a mesma dinâmica de você trazendo perguntas. Eu estou ouvindo minha própria voz, Francilene. Não, não estou, tá? Vamos lá. Está tendo tipo um eco. Ó, repete o que eu estou ouvindo, o que eu estou falando. Será que está tendo algum microfone? Não, não sei. Aqui não. Ok. Então, essa live em forma de perguntas serve, né, para tornar a live mais leve, mais dinâmica, mas também profunda. E para quem está aí, né, nos ouvindo, que se permita, né, também olhar para você, para a sua história, porque esse capítulo é um convite à reconciliação com quem somos, né? A gente vai falar de abraçar quem você realmente é. Então, Francilene, eu estou aqui aguardando você me bombardear aí com as perguntas. Agora, o comando está com você. Pois então, a gente vai falar do mais um capítulo do seu livro, né? E esse capítulo, ele é bem, pelo que eu entendi, ele é muito importante, né? Porque ele vem falar da aceitação radical, não é isso, Deise, esse capítulo? Isso. E eu gostaria que você nos dissesse, né? O que é na prática essa aceitação radical, né? Que esse capítulo propõe. Na prática, o que é isso, essa aceitação radical, para as pessoas talvez vão ver essa palavra aceitação radical e, né, dar uma, de certa forma, uma pergunta na cabeça, né? E na prática, o que significa isso? O que esse capítulo propõe, né, com esse termo? A aceitação radical é olhar para quem você é completo, sem Uhum. mais lutar contra isso, sabe? E quando eu digo por completo, eu estou falando da sua luz e da sua sombra, das partes que você gosta e das que você preferia esconder. É Uhum. para parar de tentar se encaixar no ideal que talvez nunca tenha sido seu, sabe? Então, é quando você consegue dizer, essa sou eu com o que ainda estou aprendendo a lidar e com o que já tenho de mais precioso.
E não é Uhum. sobre se resignar ou cruzar os braços, sabe? É sobre parar de se mutilar emocionalmente, tentando agradar, tentando se consertar para caber no que os outros esperam. Então, a aceitação radical é uma base. É a partir dela que a transformação verdadeira acontece. É, é interessante isso, né? Porque muitas pessoas não se aceitam como são, né? Se comparam demais, acham que o outro tá melhor e aí se, né? Acaba se diminuindo porque não se aceita os próprios defeitos, as próprias limitações. Mas aí eu continuo te perguntando assim, por que que essa aceitação é uma etapa tão importante, né? No caso, opa, né? Essa aceitação é uma etapa tão importante na descoberta do propósito, né? Por que que é importante essa aceitação, a pessoa se aceitar para descobrir o propósito? Olha, porque o propósito, Francilene, é diretamente ligado à identidade. E se eu não Uhum. aceito quem eu sou, como é que eu vou reconhecer o que eu nasci para fazer? Então, quando a gente vive rejeitando parte de nós, a gente começa a funcionar no modo compensação. Então, fazemos coisas para provar valor, para esconder Uhum. inseguranças, para buscar validação. Mas quando nós aceitamos de verdade quem somos, inclusive as nossas limitações, nós começamos a fazer escolhas mais alinhadas, mais autênticas. E a Uhum. aceitação, ela permite que o propósito venha do ser e não da necessidade de provar nada para ninguém. Então, o Uhum. propósito ele floresce no terreno fértil da autenticidade. E a aceitação é o adubo desse terreno, sabe? Entendi. É muito claro assim, porque como a pessoa não sabe, não se aceita, ela dificilmente ela toma iniciativa, ela vai, né, em busca daquilo, porque no fundo ela acha que não é capaz. Então é muito importante realmente essa aceitação. É uma etapa que deve acontecer na vida de todas as pessoas. Não esperar muito tempo, né, para começar a se aceitar. Mas você poderia me dizer também como essa não aceitação ela impacta no fazer da vida, né? Como que ela impacta no fazer das coisas da vida, né? Quando a pessoa não Ó, se aceita. sim, claro, porque quando eu não aceito quem eu sou, eu passo a fazer para me proteger. Uhum. Eu faço para tentar ser aceita. Eu faço para parecer competente. Eu faço para me distanciar da dor e me sentir inadequada. É como se o fazer virasse uma armadura. E o Uhum. problema é que isso esgota, porque a gente está sempre em alerta, sempre com medo de ser desmascarado, sabe? Então, ora, quando o fazer ele vem de um lugar de aceitação, aí sim, ele não é mais uma luta, mas ele é uma expressão do ser. Então, a Uhum. pessoa faz com liberdade, com leveza, com verdade, né? Então, e o resultado é muito mais potente, porque vem com presença, sabe? Entendi. Mas digamos que a pessoa decida aceitar-se, né? Aceitar suas limitações, seus defeitos, para poder fazer. Aí eu te pergunto assim: a aceitação é um ponto final, já que eu decidi me aceitar, ou é um processo contínuo? Porque vai Nossa, não, surgir outras é um situações, né? Que ela processo, precisa continuar, né? obviamente. Uhum. E é um processo, e digo mais, é um processo que se renova o tempo todo. E Uhum, à medida que a gente evolui, surgem novas partes em nós, novas opiniões, novos uhum, ciclos, novas versões, né? E às vezes a gente aceita a versão antiga, mas quando muda, começa a se julgar de novo. Então, uhum, a aceitação radical, ela precisa ser uma prática constante. É como dizer, eu me aceito hoje como que sei agora, mesmo sabendo que amanhã eu posso mudar. Então, a aceitação é como esse abraço diário na nossa imperfeição, com a coragem de seguir mesmo assim, sabe? uhum.
Então, com certeza, é um processo contínuo. Então, é isso aí. É isso mesmo, né? Cada vez a pessoa vai crescendo, vai aparecendo novas facetas, né? Novas coisas que ele tem que, que melhorar. Não parou aí, né? Não é uma coisa, um fim. Ah, me aceitei e acabou. A não ser que você pare de crescer, né? Pare de evoluir, aí fica naquilo mesmo, né? Mas a tendência de quem se aceita é buscar melhorar cada vez, e aí vai aparecendo outros defeitos que antes não eram conhecidos, algumas fraquezas em alguma tentativa, né? De fazer alguma coisa, aparece a limitação, A e gente daí você vai cobra em tendo. construção, né, Francilene? A gente está sempre se lapidando, não tem como. Uhum, verdade. Mas assim, no mundo atual que a gente vive, né, o que mais dificulta a aceitação das pessoas, essa aceitação radical nas pessoas hoje? Pô, muita coisa, Francilene. Por exemplo, a comparação nas redes sociais, por exemplo, alimenta uma ilusão de que todo mundo é mais bonito, é mais produtivo, é mais feliz. E Verdade. as vozes da infância também pesam, sabia? Pais, professores, líderes que nos disseram que não éramos bons o suficiente. E há também uma cultura de performance, onde só vale quem está resolvendo, quem está produzindo, quem está vencendo. Então, aceitar a própria vulnerabilidade dentro desse contexto parece fraqueza, mas na verdade é força. Porque quem se aceita não precisa mais fingir. E isso dá uma liberdade enorme, sabe? Mas para chegar lá, a pessoa precisa vencer o medo de ser julgada. É verdade. Mas, Deise, a pessoa não corre o risco de aceitar tudo em si. Não seria o mesmo que se acomodar com seus defeitos? Digamos que a pessoa decidiu essa aceitação radical. Isso não seria o mesmo que ela se acomodar com os seus defeitos e Não. não querer mais, Esse né? Não, excelente ponto, Francilene, porque essa é uma confusão muito comum, porque a aceitação não é um ponto final, ela é o ponto de partida. Quando você aceita, você está apenas reconhecendo o que existe, sem negação, sem auto-engano. É como, por exemplo, acender a luz num quarto bagunçado. A luz não arruma o quarto, mas permite ver o que precisa ser feito. eu sei. Então, a aceitação é o primeiro passo para a mudança. Aceitar que eu sou impaciente, por exemplo, não me torna orgulhosa disso. Me torna consciente. E com consciência eu posso agir. Então, a não aceitação, sim, paralisa. Mas já a aceitação liberta. Imagina se eu não aceito aquilo que eu preciso mudar. Eu vou ficar empacada. Então, a aceitação é o primeiro passo, é a consciência, sabe? Para você dar o seu passo seguinte para uma mudança, para uma transformação, na verdade, né? A gente precisa se transformar. Porque se eu só mudar é pouco. Porque eu posso até voltar para o estado original, mas eu tenho que me transformar. Ser uma nova pessoa quando eu entender que aquilo para mim não faz mais sentido. Então, o crescimento é isso. Agora, se eu não aceito, eu vou entrar em um estado de sofrimento. Eu sei. Cria-se uma resistência, né? Isso. Tem algumas pessoas que às vezes até sabem que tem aquele defeito. Por isso que essa pergunta, né? O risco de se acomodar com os defeitos. Ah, mas eu sou assim, quem quiser me aturar é desse jeito mesmo. Tipo assim, a pessoa até sabe que tem o defeito e é uma aceitação de uma forma até arrogante. As pessoas são obrigadas a me aceitar assim, porque já me conheceu assim. E a pessoa não tem o menor desejo, às vezes, de mudar, né? Então, essa aceitação radical é isso que você falou, é reconhecer e não dizer, é assim mesmo e acabou, né? Saber que pode melhorar, pode, né, mudar de nível em certas situações. Mas aí, como que a gente pode trabalhar também essa aceitação radical sem virar autocomplacência? Eu queria até que você também explicasse essa palavra autocomplacência, né? Porque não é uma palavra que habitualmente se fala, né? Então,
que você me respondesse como trabalhar essa aceitação radical sem virar essa autocomplacência. A chave está em... sabe liberdade com responsabilidade? É a mesma coisa. A chave está em entender que a aceitação vem junto com responsabilidade. Então, eu me aceito, mas também reconheço que meu comportamento tem impacto. Então, eu posso aceitar que eu sou reativa, por exemplo, mas isso não me dá o direito de ferir os outros. Então, a aceitação, ela diz assim, eu sou assim, mas eu não estou presa a isso. É o equilíbrio entre ternura e firmeza. Comigo mesma, eu me trato com respeito, mas também com comprometimento. A autocomplacência diz, é assim mesmo e pronto. Entendeu? E a aceitação radical diz, é assim, mas não precisa continuar sendo, se me faz mal. Aquilo então, que a gente falou, né, a aceitação é diferente dessa autocomplacência. É como se fosse uma acomodação mesmo, sabe? Tipo, eu sou assim mesmo e pronto. Quem quiser que lute. Inclusive você mesmo. Então, já a aceitação não, ela te permite essa consciência para você dar um próximo passo. Porque se você não aceita, você vai ficar por isso mesmo. Então, ela te dá essa percepção, ela te dá um certo incômodo, inclusive, para você entrar em ação. Entende? Entendi. Muito bom. Muito bom esse esclarecimento, né? Porque realmente as pessoas precisam sair dessa que eu sou assim e quem quiser me ature desse jeito, né? Porque isso é muito ruim, conviver com pessoas que repetem isso sempre, né? Exatamente. Que não tá menor disposto a mudar, a melhorar, até mesmo para a convivência, né? Entre amigos, entre profissão e tudo ali. Porque tá sempre olhando só para si e acabou, né? É interessante esse esclarecimento. Mas se for o entendimento do que é autocomplacência, Francilene, é como se é o ato, assim, vamos dizer, da gente ser excessivamente tolerante com a gente mesmo. Entendeu? Justamente para evitar de enfrentar os erros, de enfrentar as fraquezas, de enfrentar os comportamentos, de enfrentar as vulnerabilidades que precisam ser ajustadas, entendeu? Então, é como se eu estivesse ficando nessa zona de conforto emocional. Então, tem uma grande diferença, entende? Não entendi a sua explicação, ficou bem claro nesse sentido, né? E assim, mas tem alguma prática? Quais são essas práticas que ajudam a fortalecer essa aceitação no dia a dia? Tem alguma prática, alguma coisa que você poderia nos dizer? Olha, para que a gente possa fortalecer essa aceitação, né, no nosso dia a dia, nas coisas que vão acontecendo. A principal para mim, Francilene, é a escuta interna. Reservar momentos de silêncio para ouvir o que você realmente sente. Então, a paixão, que a gente falou de um dos estados internos lá atrás, que é justamente não aceitar, julgar, não ficar comparando. Já a autocompaixão é justamente o oposto, é a aceitação, é você não julgar, não comparar. Então, é um exercício poderoso. Se tratar como você trataria, por exemplo, uma amiga querida em crise. Então, a escrita reflexiva também ajuda a dar nome às emoções. A oração e a meditação ajudam a lembrar que você é amada por Deus, mesmo quando está confusa. E, principalmente, ter pessoas ao seu redor que te enxergam de verdade, sabe? Relações que validam sua essência e não a sua performance. Francine, teve uma pergunta que você me fez outro dia, não sei se foi numa consulta, não sei, que você tinha me perguntado quais são os sinais de que a pessoa ainda não se aceitou de forma radical. E assim, tem vários sinais sutis e outros bem escancarados. Um deles é a comparação constante com os outros. Quando você olha para a vida de alguém e sempre acha que o outro é mais capaz, é mais digno, é mais, sabe, mais pronto. Isso é uma negação do seu próprio valor. Outro sinal é a dificuldade de se posicionar. Então, quem não se aceita tem medo de dizer não, tem medo de decepcionar, tem medo de ser rejeitado, vive para agradar.
Então, tem também o excesso de autocrítica. Aquela voz interna, sabe, que nunca permite comemorar uma vitória, que sempre acha que ainda falta. Então, tudo isso mostra que a pessoa está brigando com quem é, tentando ser outra coisa para se sentir válida, sabe? É muito bom a gente ficar atento sobre isso também, né, Deise? Não cair nessa armadilha aí da autocrítica, de não aceitação, né? Exatamente. É muito interessante. Eu espero já que esse seu livro esteja pronto aí para a gente poder ler ele na íntegra, né? E fazer as tarefas que eu sei que você propõe lá, né? Pois é, Deise. E Deise, nós estamos já finalizando, né, aqui as perguntas. Aí eu tem uma última, né? Eu gostaria que você, se você tem algum recado, que recado você deixaria para quem sente que não consegue se aceitar de forma alguma, né? A pessoa talvez até já teve ajuda ou não teve ainda, não se aceita de forma alguma. Você teria um recado assim que poderia ajudar essa pessoa, pelo menos começar a sair disso, né? De não se aceitar de forma alguma, porque imagina, a pessoa não se aceitar de forma alguma deve ser um peso na vida, assim, né? Porque às vezes a gente não aceita tudo, mas já aceita uma parte, já tem a mentalidade já voltada um pouco para isso, já começa a se olhar diferente. Mas tem pessoas que ainda, né, já viveu muito, mas ainda não se aceita de forma alguma, vive lutando com isso. Eu sei que você deve ter um recado muito interessante para essa pessoa. Você poderia nos deixar esse. Francilene, eu diria, vá com gentileza. Comece pelas pequenas partes. Tem algo em você que você já aprendeu a amar. Talvez sua sensibilidade, sua força, seu senso de justiça. Começa por aí. E depois vai se abrindo aos poucos para as partes que ainda doem. Então, eu te vejo inteira, te amo inteira. Não só o que funciona, sabe? Não só o que é bonito. A aceitação radical, ela começa quando você para de lutar contra si mesma e passa a caminhar com você, não contra você. Então, você não está quebrada, você está em construção e vou te dizer, isso é bonito demais. Isso é muito bonito. Então, quando você... É por isso que a identidade é importante, Selene, porque você não se aceita só com o belo, sabe? Você aceita toda a sua composição. Porque essa questão é independente da idade, né? Não é que assim, eu já tenho 40, 50, aí eu não tenho mais o que fazer, né? As pessoas. Mas é essa construção ainda, né? Independente da idade. É infinito, Francilene. Não tem essa de idade. Inclusive, tem pessoas, por exemplo, muito mais de idade que até hoje não se aceitaram, não sabem quem são, enquanto tem pessoas, por exemplo, mais novas, mais jovens, que têm total, vamos dizer assim, lucidez sobre quem elas são. Obviamente que sempre vai terá algo a ser descoberto, porque nossas camadas elas não podem vir à tona, ou quando a gente entra no desafio, um bloqueio nosso pode surgir, ou até algo que nós nem sabíamos que teríamos, isso também pode surgir, e ali, de repente, surge uma força que talvez a gente não soubesse. Então, a gente está sempre se descobrindo, mas saber que quem a gente é na essência, isso é para ontem, sabe? Mas a gente percebe que tem muitas pessoas perdidas. Então, é independente da idade. E essa construção é uma construção infinita. É tipo uma obra que está sempre em construção, sabe, Francilene? E a gente, todo dia, a gente busca ser a nossa melhor versão, sabe? Melhor do que ontem, mas não é melhor que o outro. É melhor do que nós fomos ontem. Então, isso é contínuo, isso é infinito. E essa descoberta é muito bonita, saber que você ainda é tempo de se reconstruir, de se reconhecer, de se amar, né, de descobrir coisas que você nem sabia que tinha. Porque para muitas pessoas talvez já perderam a esperança de mudança, né? Acha que não dá mais tempo.
E às vezes não são nem tão idosas assim, né? Quantas pessoas, assim, às vezes na prática mesmo, já conversei com pessoas assim que já acabou, não dá mais e tal. E é bonito poder descobrir isso, que independente da idade, você pode mudar, você pode descobrir coisas novas, você pode realizar sonhos que não foram possíveis na juventude, que ainda é tempo, que ainda dá tempo, né? Então, isso é muito bonito. E quem dera se muitas pessoas pudessem descobrir isso, né? E ter essa aceitação radical na sua vida, né? Em pequenos passos, né? Em pequenas coisas. Quantas pessoas que, minha filha, eu queria ter feito isso, né? Às vezes conversando, mas não deu. E agora daria, né? E às vezes a pessoa não acredita mais que é possível. Mas é bonito acreditar, né? É bonito saber disso, né? Saber que a gente é assim, que o ser humano pode se descobrir e se realizar em qualquer idade. Isso aí. Talvez Enquanto respira a vida, né, Francilene? Pois é. Se a razão ainda, né, tá funcionando, se a pessoa não perdeu a razão, assim, no sentido, né, de algum esquecimento, tudo, dá para fazer muitas coisas ainda, né? Com certeza, com certeza. Tem pessoas que já morreram em vida, né? Também tem isso. Pois é, porque já... É triste. E é falta de saber disso, né? Talvez não houve quem transbordou na vida dessa pessoa e disse para ela que era possível. O que ela ouviu foi sempre coisa descrentes, assim, e aí vai colocando isso na mente e realmente morre em vida ainda. Exatamente. Né? Acreditou no que falaram, né? E levou isso a vida toda. Né? Mas se elas descobrissem isso, que é possível, né? E a gente tem que tomar um cuidado, porque sempre vão dizer, né, Francilene? Sempre vão criticar, sempre vão falar, né? Mas a gente precisa ter justamente esse entendimento, né, de quem somos, justamente porque não é o que falam, é o que a gente faz com aquilo que falam, com aquilo que fazem. Então, de todo modo, esse poder está nas nossas mãos, a escolha está nas nossas mãos. Né? É claro que muitas vezes a gente vai ouvir coisas que a gente não gostaria, coisas que vão doer, mas eu preciso transmutar aquilo, eu preciso sair daquela condição. Né? Então, é a minha reação com relação àquilo, é o que eu faço com aquilo. Então, essa responsabilidade independente ainda é nossa, independente. Né? E a gente sempre vai ouvir, não vai agradar, e tá tudo bem. Né? Tá tudo a bem. gente está aqui para servir a todos, mas não, agradar a todos não vai ser possível. Mais alguma coisa? Então é isso, Deise. Eu acho que ficou bem claro sobre esse capítulo. Agora só lendo o livro mesmo, né, para a gente poder se inteirar melhor desse capítulo, que é a aceitação radical, né? Isso aí. Deve ter uma proposta muito boa isso, no capítulo. E acho que deu para ficar bem claro nesse sentido, né? Eu agradeço você pela disponibilidade, pelo transbordo, né? Esse querer também ajudar o outro com aquilo que você estudou, descobriu e escreveu. Isso é muito bom. Eu agradeço. E se você quiser dizer mais alguma coisa, aí a gente tá por aqui, né? Para interagir sobre essa questão do livro. Ainda sei que ainda tem mais capítulos por aí. Opa, tem sim. E eu que agradeço, Francilene, também pela sua disponibilidade, né? De refletir, para fazer as perguntas, para me trazer a sua curiosidade, pode ser a de muitas pessoas. E eu agradeço também por esse compartilhar aqui, né? Porque eu acho que foi um mergulho, né? Esse nosso encontro hoje. Estou sentindo que esse capítulo tocou assim muita coisa dentro da gente, né? E que bom que a aceitação radical é mesmo um divisor de águas na vida de quem está buscando viver com propósito. E eu quero dizer para vocês que quanto mais você se aceita, mais você se aproxima de viver aquilo que nasceu para viver. Né? Então, se essa live te ajudou, assim, eu vou pedir isso daqui, compartilha com alguém, transborda também na vida de alguém. E se quiser ler esse capítulo com calma, ele certamente, obviamente, estará no livro, né, esperando por você.
né? Então, eu vou trazer para vocês aqui a data, o período do lançamento. Né? Eu quero agradecer a Uhum. todos por estarem aqui, né, pela escuta, pela entrega. E gratidão, Francilene, por você estar sempre aqui fazendo isso comigo, né? Se disponibilizando também e vivendo esse processo comigo, né? Porque na intimidade mesmo, poucos sabem, né? Poucos sabem mesmo, até os mais próximos. Mas, e você tem sempre esteve por perto, né? Uma das primeiras, inclusive, né? A saber disso, né? Desse meu projeto, e está sempre aqui comigo. Eu agradeço e até uma próxima live, né? Seja uma modelagem, Uhum. personalidade ou do meu livro, né? Da minha personalidade. Eu que agradeço e para mim é uma honra, viu? Ser uma das primeiras. E tá aí conhecendo, né? Obrigada a você pela a confiança, por a consideração. E estamos por aqui. Eu quero discorrer todos os capítulos antes desse lançamento. E Ai, depois, até lá a gente consegue. até Tá lá, bom? né? Então, gente, Pois tá, boa noite. boa Obrigada a noite. todos. Até a próxima. Até. Tchau.